Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre os últimos acontecimentos aqui no Brasil e no mundo. Nesse momento, coisas muito importantes estão acontecendo. Quero falar com vocês sobre a Justiça do Estado de Santa Catarina, que decidiu que vai governar o Estado, não tem mais poder executivo por aqui. Eles estão, na verdade, mandando o governador desfazer a flexibilização das restrições que iriam acontecer nesse momento de final de ano. Vamos falar também sobre um projeto de lei que está transitando no Senado que prevê até 8 anos de prisão para quem se recusar a tomar as agulhadas da China, ou ainda quem ousar falar mal delas. Temos ainda uma situação que está acontecendo no Reino Unido, uma mutação do vírus chinês lá no Reino Unido, e nós vamos falar um pouco sobre o que é isso, o que está acontecendo, o que pode ter causado isso. E por fim, a gente vai falar sobre uma explosão muito estranha que aconteceu numa fábrica lá em Taiwan, a segunda maior fábrica do mundo de hidroxicloroquina. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue decifrar disso tudo que está acontecendo aqui. Começando pela questão da Justiça Estadual do Estado de Santa Catarina. Vocês sabem que o governador Melancia, Carlos Moisés, decidiu dar uma flexibilizada e estava então autorizando aí que houvesse finalmente o retorno de eventos, abertura de bares, casas noturnas, sem muita restrição de horário. Enfim, a vida poderia, pelo menos nesse final de ano, voltar a um mínimo de normalidade e essas pessoas que sofreram o ano todo com seus estabelecimentos fechados, cinema, por exemplo, poderia voltar a abrir. Acontece que na tarde de hoje, um juiz foi lá e com uma canetada deu 48 horas para que o governador do estado de Santa Catarina desfaça essa flexibilização. Na ideia do juiz, ele não tem embasamento científico para fazer a flexibilização e ele deve imediatamente retomar as restrições que estavam estabelecidas no estado. Eu vou ler um pouco conforme foi o entendimento dele aqui. A Justiça de Santa Catarina suspendeu no início da tarde dessa terça-feira as flexibilizações feitas pelo governo de Santa Catarina no combate à pandemia. A Justiça determina ao Estado que restabeleça o grau anterior de proteção à saúde para limitar, respectivamente, hospedagem em hotéis, pousadas, albergues e afins, assim como o funcionamento de casas noturnas, boates, pubs, casas de show e afins. Estabelecer, de forma restritiva, qualquer utilidade de cinemas e teatros e delimitar a realização de qualquer tipo de evento social. Todos esses serviços, após recente publicação do decreto que haveria flexibilização por parte do Poder Executivo, vai em confronto com o atual quadro de avanço da pandemia em praticamente todas as regiões do Estado. O magistrado fixa 48 horas para que o Estado cumpra as obrigações de reestabelecer as medidas restritivas sob pena de multa diária no valor de 10 mil. Essa multa de 10 mil praticamente não é nada para o governo do estado, mas é lógico que esses caras não têm noção nenhuma do que fazem. Se o governador houvesse o interesse de ir contrário a essa decisão e querer pagar a multa, de um dia para o outro ele vira a multa de 10 mil para 1 milhão e assim eles colocam o número da cabeça deles e com certeza isso seria alterado. A decisão é do juiz Jefferson Zanini, titular da segunda vara da Fazenda Pública da comarca da capital. Em despacho ele diz que não pairam dúvidas que a flexibilização das medidas restritivas não tem laços em critérios científicos ou estudos conduzidos por órgãos técnicos, como se houvesse critério técnico e científico dizendo que lockdown faz com que tudo a melhor solução. Então ele usa um critério para arrebentar com o Estado novamente, mas esse mesmo critério não vale para, por exemplo, dizer que lockdown não serve para porra nenhuma. Ele coloca aqui que a flexibilização estaria autorizando a retomada integral das atividades sociais e econômicas em qualquer cenário de gravidade, sem levar a consideração os potenciais riscos envolvidos em cada nível. Não cabe ao Estado de Santa Catarina dispor do direito à vida e à saúde de todos os cidadãos em prol da minoria de pessoas com inclinação hedonista e que não têm a mínima preocupação com bem-estar social, anotou o magistrado Zanini. E esse, na verdade, foi um entendimento
atendimento atendendo a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina. E aqui eu quero fazer alguns comentários. Essas pessoas, tanto o juiz como os promotores, o Ministério Público, na verdade, quando eu estava em campanha para a prefeitura, já tinha deixado claro, um dos nossos principais adversários não serão os adversários políticos, que com certeza estariam do lado da esquerda, mas seriam as próprias instituições como o Ministério Público, que aqui em Santa Catarina se gabam muitas vezes de ser o Ministério Público mais esquerdista do nosso país. Essas pessoas não deixaram de receber seus salários, não deixaram com que a sua renda fosse diminuída, não tiveram nenhum tipo de dificuldade financeira durante todo esse ano de pandemia. Muito pelo contrário. Nesse mês de dezembro estão recebendo seu 13º, estão com seu salário dobrado, não precisam passar por nenhum tipo de aperto no sustento da sua família. Então, tanto o Ministério Público quanto o juiz, que mais uma vez vem passar por cima de um poder executivo, e nesse momento onde a Suprema Corte tem passado por cima do presidente, logicamente que o exemplo vem de cima, o exemplo arrasta, então os juízes decidiram que eles podem governar os estados, podem governar os municípios, eles não precisam do poder executivo ou do entendimento de um governador ou prefeito para fazer o serviço, eles mesmos vão lá e fazem. Então o nosso país nesse momento está atravessando um colapso entre os poderes, onde o poder judiciário acredita que sozinho pode dar conta de dar o norte aos nossos pagadores de impostos. E com certeza eles não fazem nenhuma reflexão que as pessoas precisam trabalhar para se alimentar e para alimentar aqueles que dependem do seu sustento. Então fica aqui o meu momento de repúdio a esse tipo de postura desse funcionalismo público que não sabe o país que vive e nem o contexto econômico que a gente está enfrentando no nosso dia a dia. Mas vamos para o próximo tema. O próximo tema é justamente a questão. O senador, vou colocar ele aqui para vocês. O senador propõe prisão de 8 anos para quem não tomar a tal da vacina. A gente não pode falar muito o nome certo porque costumam restringir as nossas postagens. A PL dele inclui que pena até de 8 anos para quem, inclusive, criar, divulgar ou propagar qualquer meio de notícia falsa sobre essas agulhadas de programa de imunização ou sobre a sua eficácia, ou quem, de qualquer modo, desestimular as agulhadas na população. Então, são 8 anos não apenas para quem se recusar a tomar, mas também para quem disser aí em público o porquê não quer tomar. É esse nível de representante que nós temos hoje no nosso Congresso. E é assustador pensar que tudo isso, na verdade, caminha justamente pelo interesse financeiro. É isso mesmo. Quando as pessoas, na verdade, insistem, inclusive, a não esperar uma vacina que venha do governo federal, mas que venha de uma parceria com Dória, com a China, e prefeitos e governadores rapidamente tentam fazer um conchavo com ele, na verdade, você está querendo dizer que você não vai esperar aquilo que vem de graça do governo federal para abastecer o seu estado ou município, mas que você vai se utilizar de recursos públicos do seu cofre para adquirir você mesmo algum tipo de vacina que vá, na verdade, supostamente ser utilizada para salvar a sua sociedade local. E como vocês sabem, muito do que se faz em relação à China está entrelaçado com propina. Então, por isso, a preocupação de prefeitos e governadores rapidamente fecharem parcerias que se esquivem do governo federal e do governo Bolsonaro, porque quando eles se esquivam e têm que meter a mão no cofre deles, ou eles pedem socorro como pediram nesse início de pandemia e ganharam 100 bilhões para gastar como quiseram, porque não gastaram com hospitais, não gastaram com preparação à saúde, simplesmente esse dinheiro veio para os cofres das prefeituras e do estado e desapareceu, e nem sequer conta prestada. Então, nesse momento, esse tipo de correria pela vacinação em massa é justamente mais um motivo de se desviar muito dinheiro público, porque vacina é algo descartável. Você depois, para fazer a contagem de quantas foram compradas, de quantas foram utilizadas, é mais ou menos o que aconteceu com os testes rápidos. Inúmeras prefeituras disseram que compraram muitos lotes desse teste e praticamente ninguém viu esses testes por aí. E dinheiro foi igual água. Então, meu repúdio a esse senador com esse projeto, que é um projeto de um ditador, onde tenta, além de obrigar as pessoas a tomarem, agora tenta prender
as pessoas que não quiserem tomar isso. O próximo tema é, na verdade, sobre a questão do Reino Unido. E aqui a gente vai fazer um debate bem interessante, porque o Reino Unido foi o primeiro país que adotou a vacinação em massa. Isso aconteceu lá pelo dia 8 de dezembro. Só que na sequência disso, o que nós percebemos? Já houve ali uma situação que o que estava acontecendo lá era a vacinação da Pfizer, estava gerando uma espécie de alergia e reação alérgica, gerando inclusive óbitos por lá. Só que mais do que isso, agora surgiu um vírus mutante, ou seja, a mutação do vírus está acontecendo no Reino Unido. E logicamente que a gente tem que pensar, foi o primeiro local que começou a acontecer essa vacinação e na sequência já há uma mutação. Essa mutação pode estar sendo ocasionada justamente por conta da vacinação. Esse é um ponto que a gente já colocou para vocês, que a gente não sabe quais são as sequelas do que vai acontecer para quem está sendo vacinado. Por quê? Porque não tem teste suficiente para isso, não tem tempo hábil para isso. Está sendo feito isso de uma forma que a gente não sabe as consequências que vai causar na população. Tanto que as próprias empresas que estão investindo nisso querem que o próprio governo federal faça um caixa de proteção a essas empresas, porque elas não querem se responsabilizar por algum tipo de efeito colateral que vá ocasionar, e aí uma série de ações judiciais que vá, na verdade, desaguar nessas empresas que são as que estão desenvolvendo esse tipo de produto. Então aqui nós temos uma situação que são graves, a mutação do vírus, mas também uma outra situação que chama atenção é, se o vírus está tendo mutação, qual é, na verdade, a situação de garantia que essa vacina que está sendo aplicada hoje, que ela vai conseguir ser utilizada na mutação? Porque, como vocês sabem, o próprio vírus da gripe, a gripe são vários tipos de gripe, a gente consegue ter algum tipo de vacinação para algumas gripes, mas não são todas. Então, de repente, vai o mundo todo gastar numa vacina inicial e em poucos meses esse vírus já houve uma mutação e toda essa vacina produzida não servirá para mais nada. E quando ficam cobrando do Bolsonaro urgência e emergência para sair na frente, sendo os primeiros a vacinar, eu sinceramente acredito que o mais correto é não ser o primeiro, pelo contrário, deixar a coisa rolar aí em outros países, ver os erros que estarão acontecendo, não apenas em relação à proteção à vida, mas também em proteção ao custo disso tudo, já que o Reino Unido começou e mal começou, a vacina já não serve para mais nada, porque a que está sendo aplicada lá não é capaz de proteger contra a mutação que está acontecendo lá. Então, fica aí mais uma reflexão sobre até que ponto vale a pena sair correndo de forma desesperada sobre algo que não te dá nenhum tipo de garantia. E eles ainda colocam mais uma situação para finalizar esse tema, que essa mutação do Reino Unido parece que ela seria mais propícia de conseguir afetar a imunidade das crianças, que na primeira fase inicial aí não é o público-alvo. Então eu não sei qual é o cabimento disso, qual é o estudo disso, mas é mais um alerta para, na verdade, demonstrar que do modo que está, pelo menos ainda não afetam as crianças. Se depois de supostamente imunizado, a mutação vem a fim de afetar as crianças, não sei qual o interesse de sair correndo para fazer com que essa mutação supostamente também ocorra em massa aqui no Brasil. Para o próximo tema, nós vamos falar aqui sobre a questão da hidroxicloroquina. E aí é onde a gente pode bater com mais tranquilidade, porque a gente sempre foi no Brasil precursor de usar esse tipo de tratamento. Então é nítido que o Brasil saiu na frente. Infelizmente, prefeitos e governadores não atenderam um pedido do presidente da República de colocar esse medicamento em larga escala para a população. E aí o que nós percebemos? Que várias vidas poderiam ter sido salvas se desde o início tivesse esse tipo de medicamento à disposição das pessoas. A gente hoje, para conseguir ter acesso a esse medicamento, infelizmente, de uma forma transparente, não consegue. Você tem que, na verdade, ter um amigo, ter um médico, ter alguém que aceite te dar uma receita, e com muito custo daí você consegue comprar isso numa farmácia, senão você não consegue ter acesso. E com esse tratamento agora chegando na Itália, diversos outros países vão adotar isso com certeza. E quem não lembra aqui do início da pandemia, aqueles caminhões e caminhões que eles alegavam de pessoas mortas saindo pela Itália, pelas ruas da Itália, aquela coisa horrorosa, tenho certeza que já no início, se tivesse
tivessem tido a percepção que esse tipo de medicamento poderia salvar vidas, com certeza os resultados seriam outros. Só que esse tipo de medicamento, o que acontece? Ele salva a vida, mas ele não gera caminhos para se fazer o desvio do recurso público, né? Não gera a necessidade de comprar respiradores, não gera a necessidade de fazer hospitais de campanha, não gera, inclusive, a necessidade de se investir bilhões para uma vacinação em massa. Esse medicamento, acompanhado de outros, como a azitromicina e outros complexos vitamínicos, ele seria capaz de fazer com que essa pandemia não se tornasse sequer uma pandemia. Então fica aí uma situação que, por que isso não foi adotado desde o início? E já finalizando o vídeo, eu quero colocar para vocês o que aconteceu agora domingo, lá em Taiwan, uma fábrica que nada mais é do que a segunda maior produtora de insumo de hidroxicloroquina do mundo, passou por um momento de explosão e provavelmente as suas atividades ficaram agora um tempo sem produzir o medicamento e está sendo ali alvo de investigação se foi sabotagem, o que aconteceu naquela fábrica. Nós estamos em guerra, amigos, essa é a verdade. E o que está em guerra aqui é justamente o controle do mundo, o controle da estrutura financeira do mundo, a derrubada de governos conservadores, a implantação do sistema socialista e colocando aí o Partido Chinês, Partido Comunista Chinês, no comando geral do planeta. Então vocês podem ter certeza que nada disso acontece por acaso e vou deixar o vídeo para um fechamento final com vocês, para que vocês entendam o quanto é sério tudo isso que nós estamos enfrentando. Em breve farei um novo boletim sobre as questões das eleições dos Estados Unidos. A coisa lá está pegando fogo e eu sei que com isso a gente consegue ter um pouco de esperança para que aqui no Brasil também o nosso presidente reaja e a gente consiga fazer com que a democracia realmente prevaleça em nosso país, porque o que está acontecendo hoje é, na verdade, um presidente refém de outros poderes, principalmente do poder judiciário, onde tudo que ele tenta fazer vem um magistrado de toga e derruba, impede e não deixa o presidente governar. E a exemplo disso está sendo aqui em Santa Catarina, que um juiz agora derruba uma flexibilidade do governo estadual, dizendo que tem que fechar tudo e não pode, na verdade, abrir nada. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com esse vídeo no final e voltamos a se falar em breve. Força e honra. 他今天是没有上班了哈，那怎么会起火哦？现在还在了解当中，我们等一下再补报。不好意思。那今天的起火点知道是在哪里吗？现在还不知道。还在了解当中。好，谢谢董事长。这个火警呢，发生在今天下午3点多的时候，那第一时间就发生了爆炸。那因为由于里面有很多的进水性物质，还有一些镁粉，还有一些